Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Bruno Vaz Arpelon. Estamos aqui no mais uma série do webinar Digital Transformation Pills, hoje para falar sobre gêmeos digitais. Pessoal, enquanto vocês vão se conectando, gostaria de fazer uma breve introdução sobre Câmara Brasil-Alemanha, o que estamos fazendo aqui. Primeiramente, queria agradecer também a presença do Daniel da Siemens. Daniel, já vou pedir daqui a pouquinho que você se apresente. Tá, obrigado. Uma breve introdução, pessoal, para quem não conhece. A Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas. Hoje nós representamos oficialmente a economia da Alemanha no estrangeiro. Estamos presentes em 90 países com cerca de 130 escritórios. A Câmara Brasil-Alemanha ela já tem cerca de 100 anos de atuação, mais especificamente 103 anos de atuação. E nós temos 3 frentes principais também de atuação. A parte de negócios internacionais, sustentabilidade, inovação e tecnologia. Sendo essa última frente representada pelo Departamento de Inovação e Tecnologia, que é o departamento que eu represento. O Departamento de Inovação e Tecnologia, para quem não conhece, ele tem uma atuação muito forte voltada a tornar as empresas mais competitivas e promover o desenvolvimento de novos negócios a partir da inovação e a partir de novas tecnologias. Então hoje nós atuamos aí em diversas frentes, desde frentes relacionadas aí à parte de educação, à parte de cocriação, inovação aberta, e obviamente, sendo uma câmara alemã, um dos temas que não tem como a gente não focar é a parte de indústria 4.0. E aí eu já começo a entrar um pouco mais no nosso webinar. O webinar Digital Transformation Pills tem como objetivo trazer para vocês de forma prática e dinâmica alguns dos principais habilitadores para a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E um dos habilitadores que nós temos aí de grande importância são os gêmeos digitais, que é o tema que nós vamos tratar aqui hoje. Então, já dando início aqui ao nosso webinar, eu gostaria de pedir que o Daniel se apresentasse, falasse de onde você vem, Daniel, o que você faz, e até contextualizar um pouco assim, a sua relação com a indústria 4.0. Ótimo, obrigado Bruno, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Daniel Scuzzarello, eu sou diretor de desenvolvimento de portfólio em uma unidade de negócio da Siemens chamada Digital Industry Software, ou seja, toda a parte de software industriais. Nós temos um braço dedicado a toda a parte que seria a digitalização, né, que é totalmente pertinente ao tema, ao tópico Indústria 4.0. Dentro do tópico digitalização, obviamente vamos conversar ou vamos desenvolver toda a parte de gêmeos digitais, ou seja, como é que uma empresa, uma indústria, que seja de discreto ou de processo, aborda o tema de digitalização. Isso é feito através de cópias digitais do mundo real. Isso vem se desenvolvendo nos últimos anos e nós acreditamos que a proposta da Siemens seja mais completa, mais abrangente. Tanto é que estamos trabalhando muito forte esta parte de abordagem holística. Nós trabalhamos os gêmeos digitais em 3 frentes principais: a parte de ideação, que seria toda a parte criativa, a parte de realização, toda a parte de fabril, na manufatura, que seja de novo de processo discreta, e a parte de utilização. Recentemente começamos a trabalhar eles de forma conjunta, porque isso realmente é onde acreditamos que tem mais valor agregado. Ou seja, um produto é o mesmo desde a parte de conceito até a parte do uso. Sim. O gêmeo digital ou os gêmeos digitais têm que acompanhar isso de forma coerente. Legal. Pessoal, obrigado pela introdução já. Só dando um aviso para vocês, nós temos 2 etapas aqui no webinar. Uma parte de discussão, que nós faremos aqui, Daniel e eu, e ao final nós teremos alguns minutos também para perguntas do público. Então, à medida que a gente vai conversando aqui, se tiverem alguma dúvida, já vão mandando para a gente pelo chat, que ao final a gente vai priorizar e responder as principais perguntas. Daniel, você já fez uma breve introdução sobre o tema, sobre até a relação com a indústria 4.0 dos gêmeos digitais, mas se você pudesse trazer uma definição de gêmeos digitais para ficar bem pragmática, assim, clara para o público, qual definição você traria? Perfeito. Precisa ser uma coisa técnica também. Não, então, claro, vou tentar evitar jargões técnicos. Como eu falei antes, gêmeos digitais é uma composição virtual do mundo real. Ou seja, quanto mais detalhe você consegue trazer do seu mundo real, que seja um produto, um processo, uma execução, no mundo virtual você ganha acurácia. Ou seja, para fazer um exemplo prático, todo mundo conhece a indústria automotiva, né? Todo mundo dirige um carro, usa um carro. Antigamente, para desenvolver um automóvel, era feito um estudo, né, teórico, depois se passava uma prototipagem e no protótipo se faziam
os devidos ajustes, né, caso que o resultado não fosse conforme o esperado. Isso é muito caro. Mudar o projeto, uma vez que você já tem ferramental, você já tem toda a parte de estudo de caso pronto, é só empurrar o gargalo para frente. E o custo também, O né, custo é envolvido tudo altíssimo. isso. Tanto é que nós trabalhamos com muitas montadoras que traçam essa curva de custo que é muito mais alta depois da prototipagem, justamente porque qualquer mudança de desenho, que seja a mínima, tem que voltar para trás na mesa de desenho. Agora, no mundo virtual, isso é muito barato. Porque imagine que vocês tenham, que a indústria tenha um modelo virtual totalmente funcional daquele automóvel. Elas podem desenvolver ou trabalhar toda a parte de performance funcional de forma precisa e confiável. Então, todos os testes que seriam feitos no protótipo são feitos no mundo virtual. E todos os erros ou eventuais problemas que poderiam ser identificados na prototipagem são identificados no mundo virtual. Então, a mudança daquele desenho agora é barata. Então, esse é o grande poder do gêmeo digital, ou dos gêmeos digitais. Por que a gente fala de plural? A gente até conversamos antes. Porque um gêmeo digital é simplesmente um modelo digital, por exemplo, em 3D, em CAD. Agora, como é que você dá vida a esse modelo, né? Aí a gente vai começar a falar do plural, porque você consegue trabalhar todas as físicas, por exemplo, toda a parte fabril. Então, a junção de todas as disciplinas da engenharia, das engenharias em uma empresa, uma indústria, gera um ecossistema de gêmeos digitais que compõe seu gêmeo digital holístico, que tem que ser estudado para otimização, ou seja, quando a gente tem um conjunto fechado de visibilidade do meu processo, do meu produto, de forma virtual, eu posso gastar meu tempo, minha criatividade para melhorar aquele produto. Sim. Essa é a grande força dos gêmeos digitais. E é interessante o que você falou, né? Eu estava pensando um pouco ontem, refletindo sobre os gêmeos digitais para nossa conversa aqui. Os gêmeos digitais, de certa forma, pelo menos para mim, ele representa muito bem o que é a indústria 4.0. Sim. Porque como você falou agora, é uma compilação, é uma concentração de diversas tecnologias, diversos sistemas, para você conseguir, de fato, ter os gêmeos digitais. Porque aí não é meramente um 3D, vamos dizer assim, desse tablet dentro do seu computador. Ele tem que representar todas as funcionalidades e assim por diante. Fora isso, ele tem que se comunicar com o ambiente, né? Vamos dizer assim, para de fato a gente ter uns gêmeos digitais talvez correto desse tablet ou da interação que esse tablet vem tendo com a gente teria que ter os nossos gêmeos digitais, os gêmeos digitais dessa mesa. E como bem falado, ele não é simplesmente o 3D, ele traz todas as características do produto, né? Então desde... É da sua função, como ele será utilizado no mercado. Isso é um ponto legal, pessoal, porque muitas vezes a gente escuta essa parte de gêmeos digitais ou até mesmo a gente vê exemplos de aplicação de gêmeos digitais em empresas. É um buzzword, né? Assim, a questão da indústria 4.0, inteligência artificial, blockchain, tudo isso é um buzzword. E a gente vê muita gente vendendo os gêmeos digitais, mas na verdade quando você vai olhar na prática é um 3D, é uma... Que não deixa de ser, tá? Sim, mas sem a funcionalidade, vamos dizer assim, da coisa. É um nível, vamos falar assim, inicial de um gêmeo digital. Quanto mais preciso ele quanto mais ele reflete a realidade real, né? O que o produto será no mundo real, quanto maior o valor agregado. Um 3D é um gêmeo digital? Mas o valor agregado de um 3D sozinho é relativamente baixo. E a própria aplicação, né? Vamos assim, porque se a gente for pegar o 3D, isso a gente já tem há muitos anos. Exato. E para você trazer isso para o ambiente de indústria, você vai conseguir talvez usar um 3D num processo muito inicial ali da jornada de inovação, da jornada de produção, mas não depois, né? Isso também é uma quebra de paradigma, porque um 3D, por exemplo, um clássico, um CAD, pode ser utilizado de forma mais completa e complexa, ser conectado com a empresa inteira. O que nós percebemos que a indústria 4.0 traz também essa tendência ou necessidade de colaboração entre departamentos, entre engenharias e entre modelos. Então, o 3D antigamente, alguns anos atrás, era o projetista que desenhava o tablet, depois passava para o pessoal de placa para fazer o circuito.
tem que ter uma vida, tem que seguir um ciclo de vida do produto para ele ser completo. Então, o 3D não deixa de ter valor, tem um valor muito grande, mas ele tem que ter uma funcionalidade também. Eu acho que um ponto interessante, já vou passar para a próxima pergunta, é o seguinte também, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, transformação digital, nosso principal ativo são os dados. E trazendo o que você falou agora, por meio dos gêmeos digitais, a gente consegue acompanhar, vamos dizer assim, os dados que o produto ou serviço pode gerar, Exatamente. desde o seu início ao final do ciclo. Então, assim, você não tem um 3D que você gera uma informação, ela é utilizada e depois descartada. Com os gêmeos digitais, você consegue ter ali um acúmulo de dados, uma geração de dados muito grande, consegue fazer um trabalho e uma melhoria contínua, de fato, por meio do gêmeo digital, sem, como você falou antes, sem a necessidade no primeiro momento de ter que mudar todo o seu projeto. Você pode aplicar primeiro isso no mundo digital, né? E isso, na verdade, fecha também nossa visão, porque aonde que leva toda esta corrida digital, porque já não é mais uma transformação, é uma corrida. Sim. Leva ao ciclo fechado do produto, do processo, ou seja, quando a gente faz todo o desenvolvimento virtual, depois passa para o real e conecta isso com uma plataforma de IoT, por exemplo, e reabastece meu modelo digital, meus gêmeos digitais com dados reais do produto, eu começo a aprimorar de forma constante minha produção, meu produto, meu processo. E isso realmente vai gerar um time to market cada vez menor e produtos cada vez melhores. Interessante. Talvez eu já tenha respondido um pouco essa pergunta que eu vou fazer agora, mas como é que você vê assim os gêmeos digitais no contexto atual da transformação da indústria, até do mundo VUCA, né, que o pessoal fala volátil, assim por diante, e na quarta revolução industrial? Já comentou um pouco sobre isso, mas teria alguma coisa que você gostaria de frisar, assim, do papel, ou até por que é tão importante os gêmeos digitais dentro desse contexto atual? Se a gente para pensar o que é a indústria 4.0, fora da mudança de filosofia, ela também tem alguns pilares muito importantes e todos baseados na digitalização. Então, se nós não trabalhamos com um gêmeo digital ou vários gêmeos digitais de alta qualidade, alta resolução, isso começa a criar uma base de trabalho frágil. Então, para nós da Siemens, toda a digitalização, todo o desenvolvimento de gêmeos digitais é a base para o desenvolvimento rumo à indústria 4.0. Sem eles, não tem indústria 4.0. Legal. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, pessoal, para todos vocês. Pelo menos eu entendo dessa forma e o Daniel valida, vamos dizer, um pouco esse pensamento. Os gêmeos digitais é quase como... Talvez muitos técnicos vão me criticar falando isso, mas quase a cereja do bolo da indústria 4.0. Porque é quando de fato você consegue trazer todas as tecnologias, todos os sistemas para um único ambiente, olhar ali dentro do seu computador, a sua fábrica, funcionando real time, e você poder aplicar mudanças ali sem que impacte no primeiro momento na sua fábrica e talvez com um simples clique você consiga trazer isso para o mundo real, né? Então acho que ele culmina aí diversas coisas muito positivas da indústria 4.0. Perfeitamente. Nós temos casos reais aqui no Brasil, onde fábricas inteiras eram comissionadas da maneira antiga, né, a moda antiga, e isso gerava um problema de performance, porque imaginem que uma fábrica no papel é 100%, uma vez que a gente implanta ela na nossa logística, na nossa realidade, a gente vê que na realidade a produtividade da planta chega a 60%, 70%. Agora, um gêmeo digital daquele processo inteiro pode já identificar os problemas futuros e resolvê-los. Interessante. Na raiz. Isso tem um valor agregado fantástico. Nós temos exemplos aqui no Brasil de empresas grandes, de grande porte, que pararam o processo de implementação de planta justamente para conseguir simular, para conseguir otimizar no virtual antes de comissionar. É interessante o que você falou e trazendo uma frase que você falou um pouco antes, que você consegue, assim, você muda talvez ali o fluxo de caixa do desenvolvimento da fábrica, porque talvez você antecipe ali alguns investimentos que você não faria ali na frente, por na verdade é retrabalho, não é nenhum investimento previsto. Isso que a pessoa não mede Exatamente, mas no final das contas, talvez você vai conseguir ter um valor muito reduzido e uma operação muito mais inteligente e enxuta, né? Sim. Não, os estudos mostram que mais ou menos 20%, 30% de custo das empresas é ineficiência. E isso se resolve na digitalização.
Agora, como você comentou, tem alguns investimentos a se fazerem em G0, né, no primeiro momento, mas isso se paga. Nós temos casos de clientes no Sul, esse aqui acho que é público, posso te comentar ou não. A própria Randon conseguiu uma redução de, acho que até 40%, e isso, o ROI do investimento do software foi praticamente imediato. Então, assim, a gente está falando de grandes visões, de grande... Se torna quase que marginal ali no final das contas. Exatamente. Se a gente consegue ver, isso sempre que prezo para os meus clientes, pense em grande. Porque a gente tem que pensar não só ao momento atual, ao momento daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente tem que pensar a nossa empresa daqui a 10 anos, Sim. quando a inteligência artificial vai estar no mesmo nível nosso. Então, como é que a gente vai manter uma competitividade? Como é que a gente vai se posicionar no mercado global? E comece pequeno, porque não precisa... muitas vezes as pessoas, as empresas pensam que a indústria 4.0 precisa jogar fora todo o meu parque de máquina, comprar tudo novo, investir bilhões, vou quebrar. Sim. Não precisa. Investe em uma coisa escalável, como a digitalização, comece pequeno, aprende rápido, escala rápido. Sim. Porque isso traz retorno. E com aquele retorno faz as melhorias. Então a ideia é realmente ter um crescimento orgânico, mas com uma velocidade maior. E fazer isso no mundo digital é muito mais barato do que, de fato, você mudar a sua fábrica inteira no primeiro momento, né? Com certeza. O pessoal, passando aqui para a próxima pergunta e já lembrando para vocês, mandem suas perguntas pelo chat, a gente tem recebido algumas já aqui, eu já vou começar a fazer uma delas aqui para o Daniel, incorporar numa outra pergunta que eu tinha, mas não esqueçam de mandar para a gente. Daniel, uma pergunta que nós tivemos aqui foi em relação à aplicação dos gêmeos digitais, por exemplo, na lavoura. E aí eu já torno essa pergunta um pouco mais ampla. Depois até pode aprofundar um pouco na questão da agricultura. Sim. Mas quais são as principais aplicações de gêmeos digitais? Já passou por algumas delas também, mas só para deixar bem batidinho para o público, como é que você vê isso, as principais aplicações, ou qual é o seu comentário sobre essa pergunta? Como comentei, as principais aplicações são segmentadas, vamos falar assim, por conceitos de engenharia, ou seja, concepção, ideação, realização e utilização. Quanto mais juntas são essas disciplinas, melhores. Certo. No caso da agricultura, nós trabalhamos, obviamente, muito próximos com os desenvolvedores ou as empresas de máquinas industriais, que a gente chama de heavy equipment, né? Então, tratores, colheitadeiras, tudo que é mecânico. Mas também nós temos visto processo de digitalização no próprio campo, justamente para otimizar a colheita, para otimizar o espaço, né? Isso está indo, uma vertente um pouco, vamos falar assim, nova para a digitalização tradicional, mas com certeza é uma coisa importante, porque nós estamos cada vez mais gente no planeta e precisamos cada vez mais comida. Então, existe uma frente, sim, de digitalização na agricultura, sim. E é uma dúvida até minha. Quando a gente fala de gêmeos digitais, por exemplo, na agricultura, você comentou dos tratores, que você conseguiria digitalizar, trazer para os gêmeos digitais disso. É possível a gente conseguir também trazer para esse mundo cyberfísico a questão da natureza, vamos dizer, as intempéries, as questões naturais, intrínsecas do seu meio ambiente, por exemplo, a própria agricultura, então a velocidade do crescimento das plantas, como é que é visto isso? Esses são modelos analíticos, imagino eu. Isso foge um pouco da minha área eu sou engenheiro mecânico, então. Mas com modelos analíticos, com certeza, você consegue dimensionar, por exemplo, uma colheita. Sim. Aí entra toda a parte da biociência que trabalha a semente, que trabalha a geologia, que trabalha toda aquela parte lá que é digitalizada no laboratório. Sim. Mas nós trabalhamos muito a parte, por exemplo, de produção, depois da colheita, né? Sim. Nós temos clientes muito grandes nessa parte também. Dentro, e aí, desculpa até curiosidade também, quando hoje se faz um gêmeo digital de uma fábrica, por exemplo, é considerado também aspectos externos, vamos dizer assim? Eu digo no sentido, até repetindo um pouco a pergunta anterior, questões ligadas ali à temperatura, geolocalização no sentido até talvez de possíveis movimentos, tem fábricas ali de alta tecnologia que não podem ter, por exemplo,
um mínimo ali de movimento por questão de fabricação de chips, assim por diante? Sim, a resposta curta é sim. Nós consideramos, nós trabalhamos com os clientes que fizeram plantas em Pernambuco, onde o impacto de vento e de sol são relevantes, porque em uma fábrica você não vai conseguir colocar um ar-condicionado em geral, é muito caro. Sim. Então, qual é o impacto, por exemplo, como é que eu evito um aquecimento além do normal? Uma pista de teste que está relativamente próxima a uma região ventosa, como é que eu faço, como é que eu desenvolvo ela para evitar que os fatores externos influenciem no meu resultado de teste. Então, tudo isso é considerado. Sim. E tudo isso nós temos soluções para simular. Toda a parte de fluidodinâmica, toda a parte de transferência de calor e assim por diante. O legal, assim, a gente já preparado algumas outras perguntas, mas a discussão foi tão boa que a gente já foi passando por elas também. Eu vou começar a trazer algumas perguntas aqui do público. Tá. Quando a gente fala hoje dos gêmeos digitais, a gente tem, vamos falar assim, de forma leiga, né? Nós temos dois momentos, o momento da criação dos gêmeos ali e o momento, talvez, que a gente vai utilizar esses gêmeos no sentido de fazer experiências e assim por diante. Perfeito. Quais são as principais ferramentas no momento de utilizar esse gêmeo digital, no sentido óculos de realidade, telas? Hoje, quais são o que a gente mais vê no mercado assim na hora de poder assim ter essa interface com o gêmeo digital? Com certeza, a realidade virtual não é mais uma inovação, está quase virando um commodity. Então, quando você tem um desenvolvimento virtual e precisa interagir com aquele modelo, você tem que entrar no virtual. Isso é feito com óculos de realidade virtual ou câmeras virtuais. Então, esse é o primeiro passo. Na utilização, quando a gente fala de realmente utilizar no dia a dia as tecnologias digitais para o nosso trabalho, nós falamos de realidade aumentada, onde nós podemos trabalhar, por exemplo, você comentou, todo o fluxo digital de um produto chega até o produto real e não deixa ele. Nós temos soluções que, por exemplo, para uma fábrica, uma planta, que seja de processo, vamos imaginar uma refinaria, tem um problema de uma bomba. O operador consegue, com um tablet, ler um QR Code, o número da peça e rastrear todo o desenvolvimento dela. Inclusive ver se todos os fornecedores cumpriram os requisitos que aquela peça tinha, se tem um desvio, se não tem um desvio, isso é a integração. Entendi. Então, tem a parte de experiência virtual na parte no VR, e a experiência real na realidade aumentada. E o pessoal tem utilizado ainda telas com óculos de 3 dimensões, assim, ou isso pouco? Não. 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 Uma pergunta que eu colocar aqui também é o seguinte: quais são os critérios que eu devo levar em consideração na hora de implementar ou não um projeto de gêmeos digitais? Tem vários. A gente já costuma brincar que dados ruins de entrada geram resultados falhos na saída. Então, tem que tomar cuidado se a gente está considerando realmente todas as variáveis do mundo real, onde esse produto, esse processo vai existir no mundo real. Outros cuidados é a parte então, assim, na verdade, não são correlados, a parte de treinamento, ou seja, nós estamos projetando todos os estudos que mostram o avanço da indústria 4.0, quando as pessoas perguntam também para a gente, terá uma queda na empregabilidade? A resposta é não. Nós temos um problema de mão de obra, na realidade, qualificada, seja para desenvolver, seja para interagir com as tecnologias novas. Então, acho que eu vejo esses dois empecilhos ou problemas a serem resolvidos. Legal. Teve uma pergunta anterior que a gente fez no sentido das principais aplicações. E aí você comentou, até achei interessante, que não se divide ali para o setor. Eu acho que para setor são aplicáveis em todos os setores, se divide ali mais por etapas, né? Sim. Do processo. Mas teria algum setor ou algum tipo de empresa que você acredita, até uma opinião pessoal, que os gêmeos digitais podem agregar mais valor? Fala assim, olha, nesse setor de fato, os gêmeos digitais agregam muito valor. Eu não vejo nenhum setor que não teria ganho. Sim. Realmente, desde o mais tradicional automotivo que nós já comentamos. Mesmo empresa de serviço, por exemplo. Mesmo empresa de serviço, porque você pode fazer
Você pode seguir, você pode ganhar bastante produtividade seguindo, por exemplo, o ciclo de vida do serviço. Hoje o problema de rastreabilidade é muito grande. Qualquer tipo de empresa que trabalha, por exemplo, faz um projeto para uma empresa maior, tem centenas, milhares de arquivos Excel que ficam no seu tablet, no meu tablet, se perdem essas informações. Então, digitalização não é só o desenvolvimento, é também toda a conexão, toda a colaboração digital de uma empresa. Sim. Então, qualquer tipo de empresa hoje, seja média, pequena ou grande, tem algo a ganhar trabalhando rumo à digitalização. Onde está o maior valor agregado depende da empresa, depende do estágio que cada empresa está. Porque, como você comentou no começo, todo mundo tem um CAD. Então, teoricamente, todo mundo está trabalhando com gêmeos digitais. Uhum. Agora, se esse modelo, esse projeto digital está em um estágio inicial ou avançado, isso vai determinar o retorno do investimento. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim já, a gente tem mais alguns minutinhos para as perguntas finais. Eu recebi mais uma aqui, mas só lembrando, pessoal, quem tiver pergunta, manda para a gente o quanto antes que já vai terminar. Mas a pergunta é o seguinte: a partir do momento que a gente decide por implementar um projeto de gêmeos digitais, quais são as principais dificuldades enfrentadas nesse processo? É a parte do mapeamento, é a parte da criação do gêmeo em si, é a parte da utilização de dados? Qual que é o momento ali desse projeto que você chama mais atenção? O status quo é com certeza o principal concorrente, porque as pessoas não querem mudar. Tem receio do desconhecido também. Então, a primeira questão é trabalhar realmente o que nós chamamos de change management. Isso não é a gente que faz, é o cliente, é a indústria que tem que trabalhar dentro da sua empresa uma mudança de filosofia, uma mudança cultural. E as outras questões que você trouxe são resolvíveis. Inclusive, a própria Siemens ajuda o cliente a fazer um assessment da situação do jeito que está, da situação como poderia estar em uma solução, uma constelação de soluções Siemens. Então, isso é resolvível. Agora, o principal problema realmente é o status quo. É interessante, né? Quando a gente fala de tecnologia e cultura, no final, o começo de tudo, até fiz uma brincadeira outro dia no LinkedIn, a gente esteve na Alemanha com um grupo na semana passada, que inovação começa com cultura e indústria 4.0 começa com Lean. Verdade. Porque a gente fala tudo coisas tão para frente, assim, tão próximo das barreiras, vamos dizer assim, mas tudo tem um caminho assim bem inicial e bem conhecido para todo mundo, né? Cultura e Lean, eu acho que é necessário para tudo isso. Indispensável e, infelizmente, às vezes nós esquecemos disso. As pessoas são o miolo da empresa. Onde que a gente vai com um sistema totalmente digitalizado, devolvendo às pessoas a criatividade, né? Então, isso é realmente o grande avanço que eu enxergo da indústria 4.0. É devolver ao ser humano a nossa humanidade. Legal. Daniel, eu queria te agradecer pela participação aqui hoje, foi muito positivo, o pessoal gostou bastante também. Obrigado, Bruno. Tenho só um convite para fazer para todos vocês. Agora, no dia 2 e 3 de outubro, nós temos a 7ª edição do Congresso Brasil-Alemanha de Inovação. Esse ano o congresso acontece no WTC, bem pertinho aqui onde nós estamos hoje, no ONONO, que está recebendo aqui o webinar Digital Transformation Pills. E esse ano o congresso vai tratar sobre o papel das novas tecnologias e da inovação no desenvolvimento de novos negócios. Então, uma visão ali mais do business da coisa, mas trazendo como é que essas novas tecnologias e como é que a cultura de inovação, o processo de inovação tem moldado os negócios que vêm sendo desenvolvidos hoje em dia e vem transformando a nossa sociedade. Então vai ser bem interessante, a gente vai falar bastante sobre blockchain, inteligência artificial, gêmeos digitais, mas com um olhar ali do negócio, como é que isso vem impactando ali no momento final, no B2C e no B2B, perdão. Pessoal, para quem quiser acompanhar tanto o webinar de hoje quanto os outros webinars que nós fizemos, pode acompanhar pelo próprio sistema aqui da BASF, que vocês estão seguindo a gente, como também pelo nosso canal do YouTube e também mídias sociais. Então a gente fica à disposição. Novamente, obrigado, Daniel. Obrigado, ONONO, também por nos receber. E até a próxima, pessoal. BASF. We create chemistry.